Alô, alô, oba! Como é gostoso chegar. Tudo bem com a senhora? Tudo bem com o senhor? E com você? Tá tudo certinho? Peraí, você não vai ficar sem meu carinho, não. Eu vou chegar, mas vou te envolver naquele abraço sonoro. Esse abraço sonoro vai pra você com todo carinho. E com a tua permissão e licença, lá vai o meu reco na costela. Ó que ritmo gostoso que ele tem. Esquindou, garotada boa do meu Brasil. Esquindou. É reco na costela. É o carinho. E o reco imita o sapinho e imita a rã e até a perereca. Olha o ritmo que tem o nosso abraço sonoro e o reco na costela. Beleza, tá tudo prontinho. Mais uma linda história da minha noite que eu vou contar para vocês. Mas antes, eu sou todo gratidão a você que entra no meu canal, se inscreve, curte a história, manda o teu beijo, manda o seu alô. Olha, eu sou pura gratidão por você e por todos. E já que eu sou tão gratidão assim, Verônica Fogaça, meu amor, corre e me abraça. Verônica Fogaça, ela já era membro do nosso canal e voltou a ser. Regina Sintra, fecha os olhos e Sintra. Ô Regina, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo carinho. Jussara Soares voltou a ser assinante faz 4 dias. E a Tatiana Ramadev não me deve nada. Pelo contrário, Tatiana, você é diamante do nosso canal. É diamante. Eu aqui devo tanto pra você. Muito obrigado, viu? Um beijo pra você e muito obrigado. Ô Paulinho, eu queria também fazer parte do seu canal como membro. Como faço eu? Simples e muito fácil. Abaixo do vídeo, todas as instruções do YouTube para que você possa ser membro do nosso canal. Te agradeço e ao mesmo tempo vou avisando também que bem ao lado do título eu coloco um telefone, um número de telefone que é o nosso WhatsApp. Através dele você faz contato, manda o teu beijo, manda o teu alô e eu te atendo com o maior carinho do mundo. E esse telefone também é uma chave Pix. Paulinho, queria tanto dar um apoio pro canal. Sabe quem fez isso? Sueli Biancardi. Alô, família Biancardi. Alô, Sueli, um beijo. Sabe onde ela mora? Poços de Caldas, Minas Gerais. Eu me lembro quando Poços, Sueli, era a terra da lua de mel. Nossa, os casais interioranos escolhiam Poços de Caldas como o destino da lua de mel. Tanta gente ia pra lá. Eu fico imaginando quantas luas de mel foram assistidas pelos ares de Poços de Caldas. Sueli, então, a Sueli Biancardi de Poços, ela mandou R$35 pro canal. Ô, meu amor, que bondade a sua. A equipe, a Mariana, o Diógenes, a Joana Dark, o nosso Careca. O Careca é o nosso homem que pilota a nossa moto, levando as nossas mensagens aqui. Ele faz parte também da nossa equipe. Todo mundo está muito grato a você que contribui e colabora. Paulinho, você sabia que eu tenho muita vontade de contribuir com o teu canal? Como é que você acha melhor? Que eu seja membro? Ou que eu simplesmente faça um Pix para você? Sincero e honestamente, não há escolha minha. Importante que você, de certa forma, também nos ajude. Vai ser muito bem-vindo sempre, tá? Ou como membro, ou como um doador pelo Pix. Apoie o nosso canal. A gente agradece. Bom, a história de hoje é magnífica. Eu, quando recebi essa carta, eu li mais ou menos umas 2, quase 3 vezes. A terceira olhada, eu tive que dar uma olhada para entender a maravilha, a beleza de tudo que foi escrito aqui e com tanto carinho por alguém muito especial. Eu tenho certeza que você vai amar. Preparadinha? Tudo pronto? Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar.
querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Isabel Cristina Melo. E hoje eu quero contar uma história que minha tia Ismênia está há dias, talvez meses, né, tia? Me procurando para eu lhe contar. Tudo aconteceu com um senhor italiano para quem a titia trabalhou por muitos anos. Nas contas da titia, foram mais de 18 anos. E nesse período, ela testemunhou tudo o que viveu o senhor Almir. Ela tinha grande interesse em saber os detalhes da sua história e ela foi anotando tudo num caderno. E nesse caderno, a tia Ismênia, além de ter encapado o caderno, ela colocou também um título muito sugestivo: A Mulata Imortal. Ficou assim, né? Ô tia, a senhora queria escrever um livro? A minha tia está confirmando aqui que sim. E ela colocaria esse título, A Mulata Imortal. Esse era o livro do italiano Almir, contando a história do Almir, o patrão da tia Ismênia. E eu vou passar a narrar agora em detalhes tudo o que minha tia foi lendo em seu caderno livro e eu fui transcrevendo para que você possa contar essa história através do seu canal para milhares de ouvintes mundo afora via internet através do YouTube. Vamos aos detalhes. A história ficou assim. Diz a minha tia: Almir, ele tinha um sonho desde jovem. Ele dizia que ele queria um dia se casar com uma mulher de beleza incomparável. Ele queria ter uma mulher maravilhosa. Especificamente, ele fazia questão de ressaltar: teria que ser uma mulata de feições perfeitas, daquelas que fazem o comércio parar. Seus amigos e familiares riam quando ele contava sobre o seu desejo, sabendo que para um homem como o Almir, isso parecia ser um sonho impossível. Ele não era o que se podia chamar de um homem atraente. De estatura mediana, pele marcada pelo tempo e um imenso nariz, um narigão, dominava suas feições. O Almir, ele era no máximo descrito como um homem comum. No entanto, o que lhe faltava em aparência, o que faltava em beleza, né, tia? Ele compensava com determinação, com garra ao trabalho, o italiano trabalhador. Oriundo de uma família italiana da Calábria, Almir trouxe consigo a tenacidade e o foco dos seus ancestrais. E ele começou a sua vida com pouco, mas aos poucos ele construiu o que podemos chamar de um verdadeiro império no ramo de material para construção. Cada tijolo, cada saco de cimento, cada metro de ferro que ele vendia representava mais um passo em direção ao seu objetivo. E o objetivo final era tornar-se tão rico. Era o sonho do Almir. Ele queria ficar tão rico que ele pudesse, enfim, conquistar a mulher dos seus sonhos. E olha que durante anos o Almir permaneceu solteiro. Por quê? Porque ele se recusava, ele não se contentava com menos daquilo que ele almejava. A tia explica: não é que não apareciam mulheres na vida do italiano Almir. Elas apareciam sim, mas nenhuma era a mulata que ele sonhava ter. Aquela mulher espetacular dos seus sonhos. Os negócios floresciam para o Almir e ele se tornou um dos homens mais ricos da cidade e daquela vastíssima região. As pessoas diziam que com tanto dinheiro ele podia ter qualquer mulher que ele quisesse, mas Almir insistia que ele esperaria por aquela que o faria sentir-se completo. E como deveria ser essa mulher? A mulata dos meus sonhos, dizia Almir. A mulata dos meus sonhos. Até que ele parte para o encontro com Florinda. Foi numa tarde ensolarada que o destino, ou talvez o acaso, trouxe Florinda para a vida do Almir.
Ela era jovem, bela, dona de uma pele morena que parecia ter sido esculpida pelo próprio Criador. Florinda tinha 27 anos, mas a sua beleza e graça faziam-na parecer ainda mais nova, ainda mais jovem. A vida não tinha sido fácil para ela. Vinda de uma família humilde, Florinda sempre soubera que sua aparência era o seu maior trunfo para escapar das dificuldades que a cercavam. Quando Florinda encontrou Almir pela primeira vez, ela viu nele não o homem envelhecido e desprovido de charme, de beleza, não. Mas ela viu no Almir a oportunidade de uma vida de conforto. Era o que ela buscava, ela não tinha tido. Ela não havia tido até ali uma vida de conforto e segurança que ela sempre almejou possuir, ter, mas que não tinha tido. Não demorou muito para que Almir, encantado, porque finalmente ele havia encontrado a mulher dos seus sonhos, a mulata dos seus sonhos, a mulher espetacular, maravilhosa. E aí fizesse-lhe uma proposta de casamento. Ele fez para Florinda. Para Florinda, o casamento não era sobre amor. Não. O casamento era sobre ascensão social, ascensão financeira. E assim, contra todas as expectativas, a jovem mulata e o velho comerciante, o italiano Almir, tornaram-se marido e mulher. Que coisa, hein? O Almir acabou se casando. Ele já tinha 60 anos quando isso aconteceu. Não, ele não quis, nesse espaço de tempo, ele não quis se casar com ninguém porque ele esperava um dia encontrar a mulata dos seus sonhos. Era esse o seu desejo, era isso o que ele buscava, era isso que ele queria, era isso que ele propalava, ele dizia para todo mundo: um dia eu ainda encontrarei a mulata dos meus sonhos. Até que eu entro nesse capítulo que eu vou denominar o destino cruel. Sim, o casamento de Almir e Florinda tornou-se o assunto da cidade. As más línguas cochichavam sobre o interesse da Florinda, enquanto outros até zombavam da cegueira apaixonada do Almir. Mas, para ele, nada importava. Ele não queria saber. Se falavam que a Florinda havia casado com ele por interesse, ele não se importava com isso. Finalmente, o que importava, aí sim, ele tinha ao lado dele a mulher que ele sempre sonhara ter. Ah, que maravilha! Aquela mulata da terra do fogo, tal qual ele sonhara, aquela beleza estonteante de mulher. E isso o fazia se sentir realizado, ainda que ele soubesse que lá no fundo, o amor de Florinda não era mesmo verdadeiro. Mas o que ninguém previa, o que ninguém esperava, era que a vida, com o seu humor cruel, tivesse outros planos. Foi num fim de semana. O Almir e Florinda decidiram fazer uma viagem para relaxar. E durante a visita a uma cachoeira, eles estavam visitando uma cachoeira, a Florinda, enquanto ela pousava por uma foto sobre a cachoeira, e ele, o Almir, iria fotografá-la com uma máquina especial que ele havia levado exatamente para esse momento, a Florinda, tentando encontrar um melhor ângulo para mostrar para aquela foto, para aquela câmera, a sua beleza estonteante, não sei se ela sentiu uma tonteira, mas ela escorregou e ela caiu de uma altura que lhe era fatal. Dava mais de 11 metros. A queda foi rápida e devastadora. O pescoço da Florinda quebrou-se instantaneamente. E a jovem, tão cheia de vida, morreu ali mesmo, deixando um Almir devastado.
Ele era um choque em pessoa. Ele não se conformava. O corpo de Florinda foi levado de volta para a cidade, para o velório. Almir, inconsolável, ele repetia incessantemente ali no caixão: Florinda, meu amor, volta para mim, Florinda. Florinda, por favor, Florinda, volte para mim, Florinda. Eu não quero me separar de você. Oh, vida cruel, eu demorei anos para te encontrar. E agora que eu te encontrei, Florinda, você me deixa assim? Pelo amor de Deus, Florinda, volte para mim. Mas a morte fria e imutável não atendia às súplicas de Almir. A mulher que ele tanto desejou estava agora fora do seu alcance e para sempre. E é aí que surge nessa história o manequim. O tempo passou, mas a dor de Almir não diminuiu. Ele se isolou, afastando-se dos amigos, do mundo exterior. Seus negócios, antes tão prósperos, começaram até a declinar, porque Almir, ele já não se importava com mais nada. Ele havia perdido a sua razão de viver. Ele havia perdido a luz dos seus olhos, que era a Florinda. Ele passava os seus dias recluso naquela mansão. Ele tinha comprado aquela casa tão grande, tão confortável, tão ampla. E havia um motivo só: era a Florinda. Ele tinha comprado para ela. Então, ele vagando de quarto em quarto naquela mansão, lembrando-se dos breves momentos que passaram juntos, ele sofria, ele chorava: Florinda, Florinda, volta para mim. Mas por mais que ele apelasse, não havia como Florinda retornar. Dizem que ninguém volta da morte. Será? Cabe aqui a pergunta, e vocês vão entender o porquê. Foi durante uma dessas caminhadas de Almir, caminhadas solitárias pela cidade, que algo inesperado aconteceu. Quando Almir passava em frente a uma loja de roupas femininas, Almir, perdido em seus pensamentos, ele parou de repente. Algo lhe chamou a atenção, porque lá, na vitrine da loja, ele viu um manequim que chamou a sua atenção. A figura do manequim era esbelta, de pele escura, feições delicadas, mas era incrível a semelhança daquele manequim com a Florinda. O Almir, ele ficou hipnotizado, sentindo-se como se ele estivesse olhando para sua falecida esposa. Ele da calçada, ele ficou assim, olhando, sabe, hipnotizado para aquela vitrine, olhando para o manequim. Naquele instante, inclusive, o dono da loja estava orientando as suas funcionárias como vestir aquele manequim. Era aquele momento em que as pessoas estavam vestindo aquele manequim. E ele ficou extasiado, ele ficou paralisado diante do manequim, porque ele viu muita semelhança entre o manequim e a falecida esposa. Então, sem pensar duas vezes, ele entrou naquela loja, dinheiro não lhe faltava, e na loja ele queria comprar o manequim, ele compraria as roupas que estavam no manequim também agora. O dono da loja, surpreso, relutou em vender o manequim, alegando: não, o manequim eu não posso, eu vendo a roupa para o senhor, mas o manequim faz parte da decoração da vitrine. Mas o Almir estava determinado, e ninguém pode duvidar de um homem determinado, especialmente quando ele tem dinheiro para realizar a sua determinação. E ele ofereceu uma quantia exorbitante, o suficiente para convencer o lojista a ceder. E o lojista: bom, mas o senhor faz questão do manequim, não quer apenas a roupa? Não, eu comprarei a roupa, mas eu quero também levar o manequim. Por favor, eu pago o que o senhor pedir. Era uma obsessão que ele já manifestava naquele instante. E, aliás, chamarei esse próximo capítulo de A Obsessão.
Almir, ele levou o manequim para casa. E a partir daquele momento, a vida de Almir tomou um rumo ainda mais sombrio, porque ele vestiu o manequim com as roupas mais bonitas que vocês possam imaginar, as mais sensuais. Ele comprava vestidos, assim, onde houvesse o lançamento, naquela loja ele voltava muitas vezes. Ele comprava lá vestidos, noutras também, lingeries, especialmente as calcinhas que Florinda teria amado em vida, se ela tivesse viva. Cada peça de roupa era escolhida com o máximo do cuidado por ele. Ele ia comprar. E ele tinha cuidado em escolher, como que se a Florinda ainda viva estivesse e estivesse aguardando por aquelas peças. Com o passar dos dias, o manequim se tornou uma presença constante na casa, sempre vestindo o melhor. Almir o levava para a sala de jantar, inclusive, no momento de fazer a sua refeição. Enquanto ele ou almoçava ou jantava, ele conversava com a Florinda. A Florinda para ele agora era o manequim. Enquanto ele fazia suas refeições, ele passava ali horas e horas acariciando as mãos frias, rígidas do manequim, lembrando-se do toque suave da sua amada. Ele conversava, como que se a Florinda estivesse ali, era um manequim. Mas para ele não era mais. A mente de Almir, já fragilizada pela perda, começou a confundir, sabe, a fantasia com a realidade. A cabeça humana é complexa demais, é muito complexa. E tem uma hora em que esse tipo de confusão é muito comum. As pessoas começam a misturar a fantasia com a realidade. E para ele, aquele manequim era a Florinda, viva, ao alcance de suas mãos, viva, ao seu lado novamente. Para ele, era aquele manequim, agora a sua companhia. As semanas se transformaram em meses, os meses se transformaram em anos. 11 anos se passaram, 11 anos. E Almir, agora com 71 anos, ainda mantinha o manequim ao seu lado. A casa, antes grandiosa, tornou-se um mausoléu de lembranças tristes e memórias distorcidas. O homem que uma vez fora temido no mundo dos negócios, agora o Almir, ele era apenas uma sombra do que um dia ele fora. Ele estava consumido pela sua loucura, ele estava consumido pela sua solidão. Aquilo doía tanto, de uma maneira tão pungente no coração dele. Ele confundia. Ele achava que o manequim fosse de fato a Florinda. Até que nós vamos viver o final surpreendente. A morte veio para o Almir. E veio de uma forma súbita aos 71 anos. Ele foi encontrado em sua cama. Foi a senhora, né, tia? Foi a minha tia quem o encontrou, com um olhar de surpresa gravado em seu rosto enrugado. A notícia da sua morte se espalhou rapidamente pela cidade. E poucos dias depois, minha tia, Dona Ismênia, a fiel escudeira, empregada, que havia trabalhado na casa por pelo menos aqueles 18 anos, foi chamada para organizar os pertences do falecido Almir. Era preciso documentar tudo. Foi inclusive nomeado um promotor de justiça, que tornar-se-ia o procurador dele a partir de então. Então, naquela noite, enquanto a minha tia terminava de limpar o casarão e organizando, separando as coisas conforme orientava o procurador que era o promotor de justiça, a tia Ismênia, ela decidiu dormir por lá. Estava exausta, ficou até tarde da noite ali junto do promotor, trabalhando com ele. E a titia resolveu dormir por lá. Só que no meio da madrugada, a minha tia
ela foi acordada por um som que fez a minha tia congelar. Era o som de um choro feminino. Que vinha de um lugar onde talvez a porta estivesse fechada, porque era um choro que chegava para ela, aos ouvidos dela, mas parecia contido por uma porta fechada. Mas que era um choro, e um choro feminino, ela não tinha a menor dúvida, era um choro inconfundível. O som parecia vir do quarto do Sr. Almir, onde ele costumava dormir com o manequim. Aliás, o som vinha de lá, realmente ela pôde comprovar. E aquela porta estava trancada. Só que estava trancada, e no entanto a minha tia tinha a chave. Ela tinha trabalhado o tempo todo com o procurador na separação dos bens. E aí a minha tia veio com a chave e simplesmente abriu aquela porta. Ela hesitou, sabe? Ela não teve essa convicção toda ao fazê-lo. Mas minha tia, como todo ser humano, né, tia? Vencida pela curiosidade, mas havia uma pontada de temor também, caminhou lentamente até o quarto, colocou a chave na fechadura, virou e abriu a porta com cuidado. E o que a minha tia viu a deixou sem palavras. Totalmente sem palavras. O manequim, ele estava lá, parado no canto do quarto, exatamente como ela o havia deixado. Mas havia algo estranho. Dos olhos inanimados do manequim, 2 lágrimas escuras escorriam, brilhando à luz fraca da lua que vazava pela janela e entrava pela janela. O manequim estava chorando. Minha tia, ela quando viu isso, deu um passo para trás, sentindo um arrepio percorrer a sua espinha. E ali ela não teve nenhuma dúvida. Aquele manequim que havia sido o símbolo de loucura do Sr. Almir, agora chorava. As lágrimas pareciam ser um lamento silencioso, uma expressão de dor que ela jamais poderia explicar. Foi aí que Dona Ismênia, minha tia, ela fechou a porta lentamente, o coração da titia batendo forte no peito. A casa estava tomada por um silêncio profundo, mas para ela, aquele era o som mais assustador de todos. Naquela noite, enquanto tentava voltar a dormir, tia Ismênia sabia que nunca esqueceria o que ela tinha testemunhado. E assim, com o choro daquele manequim, a trágica história de Almir e Florinda iam caminhando para um final, deixando para trás um mistério que, se não fosse pela titia, se não fosse a minha tia Ismênia, jamais teria sido resolvido. Jamais. Minha tia, agora já na sua casa, numa noite ao dormir, ela teve um sonho. Ela sonhou
com o manequim. Sim, aquele manequim veio no sonho da titia ter um contato com ela. E, portanto, durante aquela noite toda, foi uma noite diferente, estranha para minha tia. A minha tia via claramente no sonho as lágrimas escorrendo pelo rosto inerte do manequim e ficou assombrada. E, de repente, um pedido mudo, que a imagem era tão viva, tão real, que tia Ismênia não podia ignorar, porque o manequim conversou com ela. Foi no sonho, mas o manequim conversou com ela. E foi assim que, decidida, a minha tia procurou então o promotor, nomeado procurador dos bens do senhor Almir. Ele faria depois a distribuição e a partilha. E o homem, um sujeito prático, de poucas palavras, ouviu com atenção a história da tia Ismênia sobre o manequim. Embora o homem parecesse cético, quando ela lhe contou sobre o sonho, a expressão desse promotor se tornou ainda mais distante, como se estivesse lidando com uma senhora senil, como se minha tia estivesse falando algo totalmente fora de propósito. Mas, no entanto, o promotor não viu o valor naquele objeto, o manequim. Não tinha sentido aquele manequim. E ele acabou cedendo o manequim para minha tia Ismênia. Ele não fez nenhum tipo de objeção. Quer levar? Pode levar então. A senhora quer levar o manequim? Doutor, o senhor permite? Tudo bem. Isso não tem nenhum valor para a herança. Pode levar. Ao levar o manequim para sua casa, a tia Ismênia sentiu uma estranha calma tomar conta do seu coração. Parece que o coração da tia Ismênia acalmou. Parecia que a alma inquieta de Florinda, ou quem quer que estivesse preso naquele manequim, sabia que estava mais perto do descanso final. Naquela mesma tarde, a tia Ismênia chamou um irmão dela, portanto, um tio meu também. Ela chamou o tio Antônio, irmão da tia Ismênia. Ele já falecido, um homem robusto que trabalhava como pedreiro, e pediu ao tio Antônio um favor inusitado. Sem fazer lá muitas perguntas, tio Antônio era assim, caladão. Ele aceitou a tarefa, até porque também recebeu pela tarefa cumprida. No fundo do quintal da casa da tia Ismênia, o tio Antônio cavou uma cova, assim profunda o bastante para garantir que o manequim jamais fosse encontrado novamente. E com o manequim nas mãos, a tia Ismênia parou diante da cova, fez uma breve oração. Suas palavras eram simples, mas carregadas de emoção e de sinceridade. Ela pediu a tia Ismênia que qualquer espírito perturbado encontrasse a paz e que a alma de Florinda finalmente descansasse, sem mágoa, sem ressentimento, sem dor, sem culpa. Ao terminar, a tia Ismênia depositou o manequim na cova com cuidado e ainda teve o cuidado de jogar uma rosa branca que ela havia trazido, quase como se estivesse lidando realmente com um corpo real. Era um manequim. O momento era solene e foi carregado de uma estranha sensação de despedida. Quando a cova finalmente foi fechada, tia Ismênia sentiu naquela hora um alívio indescritível, né, tia? Foi indescritível, ela confirma aqui. Era como se uma grande tempestade que pairava sobre sua vida tivesse finalmente passado. E desde aquele dia, nunca mais houve qualquer manifestação, qualquer sinal do sobrenatural na casa onde tia Ismênia vivia. A sensação de paz era quase palpável e ela tinha a certeza de que ela tinha feito o correto, ela tinha feito o certo. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ela dormiu sem sobressaltos e sem sonhos perturbadores.
o manequim, ou o que quer que fosse. Ô tia, a senhora não tinha certeza que era um manequim? Ela disse para mim que sabia que era um manequim, mas talvez estivesse possuído por algum espírito. Que aquele manequim ou aquele espírito tivesse o descanso eterno. A tia Ismênia jamais contou a ninguém sobre o enterro do manequim. Manteve isso como segredo, algo assim sagrado entre ela e os espíritos que ela acreditava ter ajudado a libertar. E assim, a história desse senhor, seu Almir, Florinda e o manequim foi encerrada para sempre, enterrada nas profundezas do esquecimento, onde jamais poderia ser desenterrada, a não ser agora, anos e anos depois, quando a minha tia Ismênia me procurou faz dias, como eu dissera no comecinho, talvez meses, com esse caderno-livro, onde há um título: A Mulata Imortal. A Mulata Imortal. Seria a história de Almir, mas muito mais, talvez, a história de uma mulata chamada Florinda. Se você puder responder, responda-me. Quem, na verdade, chorou usando aquele manequim? Quem você acha? Que espírito dessa história se manifestou ali? É o que eu e minha tia buscamos como resposta. Ficarei aguardando a participação de todos vocês a partir de agora.